Você já teve aquela sensação estranha de que algo está tentando chamar sua atenção? Um sentimento repentino, quase como se alguém estivesse te tocando por dentro. Talvez nesse exato momento você tenha sentido uma pressão no peito, uma emoção sem explicação, um calor invadindo sua alma, uma vontade quase incontrolável de chorar, mesmo sem entender o porquê. Isso não é aleatório, não é só mais um vídeo, e você não chegou aqui por acaso. Há momentos em que Deus se move no silêncio, mas há também momentos em que Ele decide interromper o barulho do mundo, a correria da rotina, as distrações da mente, e tocar você com força, com amor, com presença. Hoje é esse momento e eu te convido, não apenas a ouvir, mas a sentir. Deixe que essa mensagem entre. Não lute contra esse aperto, contra essa lágrima, contra esse arrepio. No minimize, dizendo, deve ser só uma emoção qualquer. Não é. Isso é o Espírito Santo te alcançando. Sabe aquele sentimento de que algo está prestes a mudar? Que você está à beira de uma revelação, de uma virada, do milagre? Esse é o toque de Deus. Ele está dizendo agora, filho, filha, abre com fé, porque eu acabo de confirmar aquilo que você tanto orou. Não ignore esse momento. Esse não é só mais um conteúdo de internet. É um divisor de águas. Há um mover acontecendo agora, dentro de você, ao seu redor, no invisível. E se você conseguir calar a voz do medo, da dúvida, da distração e simplesmente permanecer comigo até o fim deste vídeo, algo será destravado. Esse vídeo não é sobre emoção barata. É sobre presença. É sobre uma intervenção divina que chega sem aviso, mas que traz tudo o que você precisa. Uma resposta, um renovo. E se agora, enquanto escuta essas palavras, seu coração está acelerado, então sim, Deus está aqui com você, por você. Permaneça. Você está cansado, não tá? Mas não é aquele cansaço que o sono resolve. É um peso na alma, um esgotamento que te acompanha mesmo quando o corpo repousa. É como se você estivesse sustentando tudo à sua volta, menos a casa, a fé dos outros, os sorrisos ou os bons modos, mas por dentro quase tudo estivesse em pedaços. Talvez ninguém veja. Talvez você mesmo tenha se convencido de que é normal viver assim. Mas eu sei, e Deus sabe, que não é normal dormir com o travesseiro molhado e acordar com o coração pesado. Que não é justo você ser sempre aquele que dá, que levanta os outros. Mas raramente tem alguém que te pergunte, você está bem de verdade? Talvez hoje você tenha se arrastado para cumprir o básico. Talvez esteja assistindo isso sem muita esperança, apenas tentando se distrair. Mas o Espírito Santo te localizou. Ele sabe que a espera tem sido longa, que você já cansou de fazer o certo e mesmo assim ver tudo dar errado. Ele sabe que sua fé continua viva, mas está fraca, quase sem forças. Sabe aquelas orações feitas em silêncio? Aquos pedir, que você não teve coragem de dizer em voz alta porque no fundo achava que já estavam esquecidos? Deus ouviu cada um deles. E Ele não apenas ouviu, Ele anotou. Deus viu os momentos em que você sorriu por fora e chorou por dentro. Quanto sustentou os outros com as mãos feridas. Quando respirou fundo para não desmoronar diante dos que dependem de você. Você já se perguntou se Deus esqueceu de você? Já pensou? Será que Ele só age na vida dos outros? Talvez secretamente você até tenha se sentido indigno de uma resposta. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a verdade do céu. A tua dor não passou despercebida. A tua fidelidade, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos, está sendo honrada agora. Essa angústia que te silencia, essa sensação de que ninguém te entende, ela tem nome. É a espera, é a guerra invisível que você vem travando dia após dia, batalha após batalha, e que quase ninguém percebe. Mas hoje Deus te encontra no meio dessa guerra para dizer, você não está sozinho. Eu vi tudo e agora estou agindo. Você não é fraco por sentir. Você não é menos espiritual porque se cansou. Deus não está decepcionado com o seu desânimo. Pelo contrário, é justamente por saber o quanto você resistiu que Ele decidiu te alcançar agora. E mesmo que tudo pareça estar desmoronando, mesmo que você já não tenha forças para lutar, há uma promessa ativa sobre a sua vida. E ela vai se cumprir. Permaneça comigo. Ainda temos muito o que conversar. O que vem a seguir é uma história bíblica que vai mostrar. Você não é o único que já se sentiu assim. E, mais importante, ninguém que foi tocado por Deus ficou sem resposta. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que viveram o que você está vivendo agora. Que foram provados no limite, que enfrentaram silêncio, rejeição, perdas. E mesmo assim, não desistiram da fé. Mas entre todas essas histórias, há uma que fala profundamente com quem está cansado de esperar. A história de Jó. Jó não era um homem qualquer. Ele era justo, íntegro, temente a Deus, alguém que evitava o mal. Aos olhos humanos ele fazia tudo certo.
E ainda assim perdeu tudo. Seus bens, sua saúde, seus filhos, tudo lhe foi tirado de uma só vez. E talvez Voca, mesmo não tendo vivido a mesma proporção de dor. Entenda bem o que é ver tudo desmoronar enquanto você faz o possível para se manter firme. Jó não perdeu só coisas, ele perdeu o apoio. Seus amigos o acusaram, dizendo que ele devia estar em pecado. Sua esposa mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. A única coisa que ele teve que manter foi a fé. E até ela parecia enfraquecer com o tempo, e aí está o ponto mais sensível. O tempo. Jó não ficou apenas 1 ou 2 dias em sofrimento. A Bíblia descreve capítulos e mais capítulos onde ele chora, clama, questiona. Ele chega a dizer que preferia não ter nascido. E o céu, silencioso. Nenhuma resposta, nenhuma explicação. Apenas dor, confusão e silêncio. Mas então, algo muda. Deus aparece, não com explicações humanas, mas com uma revelação divina, mostrando que mesmo no silêncio, ele sempre esteve no controle. E a Bíblia nos dá um versículo que carrega um poder gigantesco. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Jó 4:2-10 o dobro. Não apenas devolução, restituição multiplicada. Porque Jó passou pela dor com fé, porque ele suportou, mesmo sem entender. Ele manteve sua integridade, mesmo cercado por acusações e perdas. Sabe o que isso revela para você hoje? Que Deus vê, que Ele sabe o quanto dói esperar, que Ele conhece a profundidade do seu sofrimento, que Ele ouve suas perguntas mesmo quando você não as diz em voz alta, mas acima de tudo, que o fim da sua história será de honra, não de vergonha, de restauração, não de perda, do testemunho, não de lamento. Talvez você não veja agora como Jó também não via. Talvez tudo esteja em silêncio e seus pensamentos gritem. Será que isso vai mudar algum dia? Vai, porque o mesmo Deus que virou a história de Jó está prestes a virar a sua. Ele não mudou. E se ele permitiu o processo, é porque a glória será maior. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. O silêncio não é abandono, é estratégia. O choro não é fraqueza, menos é adubo para a fé. E quando a resposta chegar, não será comum, será dobrada, completa, incontestável. Assim como Jó, você vai testemunhar o impossível acontecendo. E não será só para você, será para que outros vejam e glorifiquem o Deus que nunca abandona quem permanece. Talvez você esteja se perguntando agora, mas e na prática? O que eu faço com tudo isso que estou sentindo? Porque sim, você entendeu que Deus está falando. Percebeu que não é coincidência estar ouvindo essa mensagem agora. Você reconheceu esse aperto no peito, esse choro que surge sem motivo, esse calor que invade de repente. Mas como transformar essa experiência espiritual em algo real, concreto, transformador? A resposta está em 3 atitudes: perceber, permanecer e praticar. Perceber. Você já teve momentos em que sentiu algo diferente, mas ignorou aquela impressão de que Deus queria te dizer algo? Acordou no meio da noite com o coração inquieto? Lembrou de alguém sem motivo e não entendeu por quê? São pequenas interferências do céu no teu cotidiano. São alertas do Espírito. São chamados de intimidade. Mas para perceber, você precisa silenciar. O mundo é barulhento, urgente, cheio de estímulos, mas Deus costuma falar no silêncio. Como fez com Elias na caverna, ele não veio no terremoto nem no fogo, mas numa brisa suave. 1 Reis 19, 11-12. Então, da próxima vez que sentir algo estranho ou intenso, não corra, não se distraia, pare. Feche os olhos, ore e pergunte: Senhor, é contigo que estou falando. Permanecer. A maior tentação no meio do processo é desistir. Ir para os resultados, para o que ainda falta e achar que orar não adianta. É pensar: já pedi tanto, já tentei tanto. Mas a Bíblia nos diz: se enfraqueces no dia da angústia, tua força é pequena. Provérbios 12:4-10. Ou seja, a força não se mede quando tudo vai bem, mas quando tudo parece perdido. Permanecer é seguir mesmo quando não há evidência de resposta. É continuar orando mesmo quando não sente nada. É continuar crendo mesmo quando não vê. A fé verdadeira não depende do que se sente. Ela depende de uma decisão. A decisão de confiar mesmo sem controle. Mesmo no escuro, mesmo na dor, praticar. E por fim, pratique. Coloque em ação aquilo que você crê. A fé sem obras é morta, Tiago 2:17. Isso significa que, se você crê na restauração da sua família, haja com reconciliação. Se você crê que Deus vai trazer provisão, administre com sabedoria o pouco que tem. Se você crê que Deus está te curando emocionalmente, perdoe. Abra mão de pesos, busque ajuda se necessário. Praticar a fé é andar com base no que Deus disse
e não no que seus olhos veem. É agir como quem já recebeu, mesmo quando ainda não chegou. É preparar o lugar, abrir espaço, limpar o coração, fazer a parte humana enquanto espera pelo toque divino. E às vezes, praticar significa coisas muito simples. Ligar para alguém que Deus colocou no seu coração, anotar um sonho antigo que você tinha deixado de lado, recomeçar algo que parou por medo, visitar alguém, orar por alguém, voltar a frequentar a igreja, ler a Bíblia novamente com atenção. Porque cada pequeno ato de fé movimenta o céu. Deus não está esperando que você tenha forças sobrenaturais. Ele está esperando que você diga: mesmo sem entender, eu confio. Mesmo com dor, eu sigo. Mesmo sem sinais, eu continuo. E aí sim, o que era apenas uma sensação começa a se tornar transformação. O que era só aperto no peito se transforma em direção clara. O que era apenas choro sem motivo se transforma em consolo profundo, em cura verdadeira. Esse é o processo. Perceber que Deus está falando, permanecer com Ele mesmo no silêncio e praticar a fé mesmo sem ver resultado. Imediato, não é fácil, mas é real e transforma vidas. Agora é o momento em que você precisa parar tudo e escutar com o coração. Porque se você chegou até aqui, algo já começou a acontecer dentro de você. E não é à toa, não é só emoção, é espiritual. É resposta. Talvez você esteja há anos esperando por algo. Um milagre, uma porta aberta, um renovo. E crendo, a espera foi te desgastando por dentro. Porque ninguém te viu na madrugada chorando. Ninguém te aplaudiu enquanto você sustentava tudo no cansaço. Ninguém entendeu os nãos que você precisou dizer para proteger quem ama. Mas Deus viu. Ele viu tudo. E agora Ele está dizendo: hoje é o dia da virada. Não importa quanto tempo passou. Não importa quem desistiu de você. Não importa quem te julgou, quem te descartou, quem te subestimou. O que importa é que o Deus que tudo vê está agora virando a chave. E não é uma virada qualquer. É uma mudança de estação. É um novo ciclo se abrindo. É o começo da colheita de tudo o que você plantou com fé. Você pensava que estava distante, eu te digo. Está mais perto do que imagina. O cenário que parecia desabar agora começa a mudar. As contas que te tiravam o sono encontrarão soluções. A saúde que te preocupava será restaurada. A situação familiar que parecia intransponível será tocada com uma paz que não tem explicação. Porque o milagre não vem por merecimento, vem por fidelidade. E você foi fiel. Aquelas palavras negativas que lançaram contra você serão anuladas. O nome que foi envolvido em fofoca será restaurado com honra. As portas que estavam fechadas viam-se abrir. E não será com esforço humano, será pelo toque sobrenatural de Deus. Você será honrado na frente daqueles que duvidaram da sua fé. Aqueles que viram suas quedas vão testemunhar sua restauração. Aqueles que falaram de você em segredo verão Deus falar de você com honra. Ele mesmo está preparando uma mesa diante dos que zombaram da tua resistência. E mais, aquilo que Voca engavetou, aquele sonho que parecia impossível, aquele plano que você já nem se permitia imaginar, Deus está tirando da gaveta agora, porque Ele amadureceu o teu coração, Ele te preparou e agora você está pronto para viver o que antes só ousava sonhar. Você não vai mais andar em círculos, não vai mais viver estagnado. O ciclo da espera está sendo encerrado, o ciclo do favor está começando. Pessoas certas virão, oportunidades certas se alinharão. E o que parecia fim será na verdade o início mais poderoso que você já viveu. Deus está assumindo a tua causa. Ele está dizendo: filho, filha, agora é comigo. Se você recebe isso com fé, algo já começou a se mover ao seu redor. Você não precisa mais provar nada a ninguém. O próprio milagre será a prova, a paz que virá será o sinal. O que parecia imóvel agora começa a fluir. Essa e a Hora. Essa é a confirmação, não porque você é forte, mas porque você permaneceu mesmo quando estava fraco. E Deus não deixa sem resposta quem decide ficar. Agora é o momento em que eu te convido a olhar para dentro. Quantos sonhos você deixou de lado? Quantas orações você parou de fazer porque achou que já era tarde demais? Quantas vezes você disse para si mesmo: não é para mim? E pior, quantas vezes você se sentiu pequeno demais, incapaz demais, esquecido demais? Para anda, espera algo de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta séria, e quero que você a encare como se fosse o próprio Deus te perguntando: quem te convenceu de que você não pode mais sonhar? Foi a dor, foi o tempo, foi o cansaço, ou foram as vozes ao redor, menos as que duvidaram, as que desdenharam, as que disseram que você já deveria ter seguido em frente? Escuta com atenção, nenhuma dessas vozes tem autoridade sobre a promessa que Deus escreveu para você. Talvez você precise relembrar: você foi escolhido, você carrega algo precioso dentro de si. E o que está dentro de você é mais forte do que qualquer obstáculo fora. Não importa quem desacreditou, não importa quanto
tempo passou. Deus não se esquece do que promete. Ele apenas espera o momento exato em que você está maduro o suficiente para viver sem se perder. Essa inquietação que você sente agora, esse calor no peito, esse nó na garganta, não é coincidência. É o Espírito Santo te chamando de volta para o centro da fé. Não aquela fé rasa, frágil, mas a fé que te sustenta mesmo quando nada parece acontecer. A fé que diz, eu vou orar de novo. Eu vou acreditar de novo. Eu vou me levantar e tentar mais uma vez. Jeremias 29:11 diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus nunca pensou pequeno sobre você. Foi você que começou a se diminuir com o tempo. Foi a vida que te fez esquecer do tamanho da promessa. Mas Ele está te lembrando agora. E não apenas para te emocionar menos, mas para te provocar a ação. Volte a orar sobre aquilo que você já engavetou. Volte a planejar. Volte a se ver com os olhos da fé e escreva seus projetos de novo. Volte a conversar com Deus como fazia antes. Retome sua intimidade. Reative sua esperança. Você não precisa entender tudo, nem precisa sentir tudo. Só precisa responder. Eis-me aqui. E aí o céu se encarrega de fazer o resto. Deus está só operando vida sobre os seus desertos. Ele está transformando secura em fertilidade. Está devolvendo brilho aos olhos que estavam opacos de tanto cansaço. Está renovando sonhos que já pareciam enterrados. Está reerguendo você. Mas tudo começa com uma decisão simples. Não aceitar mais viver no automático. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para florescer. Então reaja, responda, recupere a fé que a dor calou, porque ainda há promessas ativas sobre você. E o tempo não as apagou menos, apenas amadureceu o terreno. Agora que você chegou até aqui, eu preciso te dizer com toda a verdade que o meu coração carrega. Isso não é o fim. O que você está sentindo agora não é apenas emoção. É sinal de vida. É a presença de Deus confirmando que Ele nunca te deixou, que Ele sempre esteve, mesmo quando você achou que estava sozinho. Essa mensagem não veio para te entreter. Ela veio para te lembrar do que o céu nunca esqueceu. A tua história ainda tem capítulos incríveis para serem escritos. E Yomela, Deus está te chamando para escrever esses próximos capítulos com Ele. Você não é o que perdeu. Você é o que permaneceu, mesmo depois de perder. Você não é as cicatrizes. Você é a força que resistiu enquanto elas cicatrizavam. Look, não é invisível. Você é visto, ouvido e profundamente amado. Deus te viu nas madrugadas silenciosas. Viu quando você continuou mesmo sem forças. Viu quando tudo em você dizia para desistir, mas você ainda assim escolheu acreditar. E é por isso que agora Ele responde, não com barulho, mas com certeza, com paz, calm down, com promessas reativadas. Eu quero te convidar agora a fazer parte disso de forma visível. Comente aqui abaixo. Se essa mensagem falou contigo, escreve hoje é o meu dia de virada. E se você quiser, pode deixar o seu pedido de oração. Temos uma comunidade que ora uns pelos outros e nós vamos orar por você. Inscreva-se no canal Jesus Flix se ainda não for inscrito. Aperta no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Não permita que a correria da vida te faça perder as próximas palavras que o céu tem para você. Confira os links na descrição. Temos produtos, devocionais e materiais que podem te abençoar e ao mesmo tempo ajudar o canal a alcançar mais pessoas com palavras como essa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não retenha o que te tocou. Se Deus falou com você, Ele pode estar querendo alcançar outras pessoas através da sua atitude. Voca sobrevivo. Agora é hora de florescer. O que antes era peso será propósito. O que antes era ferida será testemunho. O que parecia fim será recomico. Você vai viver dias de paz como nunca viveu. Vai dormir com leveza, vai acordar com sentido. Vou ter a Sunhair. E vai realizar. Porque Deus ainda está escrevendo sua história. E a próxima página será assinada com glória.